Muito bem. Então, eu estava mencionando aqui a problemática envolvida na questão dos pressupostos, né? Sim, Então, a primeira coisa a se considerar são as distâncias do texto para gente, do texto bíblico para a gente, certo. ok? Então, Essa existe a distância, distância essa é a distância cultural, de tempo, cultural, de tempo, de língua, de idioma, né? sim, Ah, distância territorial mesmo também, isso influencia na cultura, né? Então, distância até mesmo espiritual dos autores para nós, sim, né? Então, são distâncias. Existem alguns autores que, para se referir a essas distâncias, chamam de abismo. Tamanho é a dificuldade de chegarmos até o texto, né? Eu sim. não gosto muito da expressão de abismo porque traz uma noção de intransponibilidade. Não é possível chegar no autor. E Mas biblicamente então, um abismo chama outro abismo, né? pois é. Então eu prefiro então chamar de distância, assim, porque faz jus à dificuldade, mas também ao mesmo tempo deixa em aberto a possibilidade, né? Então, a questão é, quando a gente trata de interpretação bíblica, a gente está lidando com três elementos, três sujeitos, né, na interpretação. O autor, o texto produzido pelo autor e o leitor, ou leitores. Sim, Eu digo leitores porque existe o leitor original, pelo qual o texto foi produzido diretamente, sim, e o leitor indireto, que somos nós. Ok? Então existem esses três elementos: autor, texto e leitor. Ah, também é a dificuldade de chegar até a intenção do autor, que existe uma corrente filosófica no século XX, né, que foi inaugurada aí pelo existencialismo de Heidegger, que por sua vez vai influenciar o subjetivismo hermenêutico. Eles vão dizer que é impossível chegarmos na intenção autoral. Então, isso já é se um é pressuposto. impossível, isso é um pressuposto, né? Mas calma aí, a gente ainda não chegou no conceito, a gente está ambientando aqui o problema para poder chegar no pressuposto. Então, para esse pessoal, é impossível entender a intenção do autor. Então, o importante é o que você entende do texto, o Hum, que você transporta para o texto. Ou mas isso seja, eles entendem isso em virtude do caráter espiritual da Bíblia. na Eles dizem, o verdade, Espírito ele fala conosco assim e tal. É nesse aspecto. esse é uma das alas desse grupo. O que eu estou falando é de maneira mais geral, na hermenêutica geral, na filosofia geral. Então, Sim, esse princípio é aplicado a todo e qualquer texto, até textos antigos, textos socráticos, aristotélicos. Esses textos, eles são interpretados dessa maneira também, sim, não entendi. só a Bíblia, né? E aí um segmento ah, do meio evangélico terminou assim influenciando por esse tipo de pensamento, né? Então, basicamente, o objeto de interpretação, o padrão de interpretação não é mais o texto e a intenção do autor, mas sim a forma como eu enxergo o texto. A Eu sou o forma padrão como eu agora. enxergo, a forma como eu enxergo, a forma como eu me relaciono com o texto é a significância que eu dou para o texto. O significado já não importa. O significado é o significado pretendido pelo autor, mas o importante é a significância do texto. É O que o como texto faz em mim.
Exatamente, à medida que eu me relaciono com ele. Então tem gente hoje falando o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia ela se torna a palavra de Deus à medida que eu tenho experiência com ela. Sim. Entende? Entendi. Então, tá aí a questão envolvida, né? A problemática da questão dos pressupostos. Então, os pressupostos são conceitos em nós que é inevitável termos esses conceitos. Nós temos, desde o berço, nós carregamos esses conceitos e eles são desenvolvidos a partir do berço, ok? E esses conceitos, eles incidem sobre o texto. E aí, na filosofia moderna, no nosso contexto moderno, isso piora a situação, porque o peso está em nós e não na intenção do autor. É esse o problema, né? Então, esses conceitos, deixa eu trabalhar um pouquinho essa questão. Esses conceitos, eles formam a nossa estrutura e a nossa maneira de enxergar o mundo, a existência. É o que algumas pessoas chamam de cosmovisão. Eles são a lente pelo qual nós enxergamos todas as coisas. E a lente pelo qual nós determinamos a significância do texto também, né? Então, esses conceitos, eles são formados pela cultura em que nós vivemos, né? Lembrando o conceito de cultura, que é a forma de pensar, sentir e agir de um determinado grupo em um determinado local, né? Então, esses conceitos são formados pelo meio em que nós vivemos. Você já pensou como nós adquirimos, então, esses conceitos por meio de sermões? A gente ouve o sermão na quarta-feira à noite, né, culto de oração, Sim. Domingo de manhã e domingo à noite. Pelo menos 3 sermões por semana. Agora, em época de pandemia, em vez de diminuir, aumentou. Agora é live todo dia. É live. Pois é. Isso são formadores de conceitos. Então, os conceitos, eles não são ruins, propriamente dito. Eles podem ser conceitos bíblicos e podem ser conceitos antibíblicos. Ok? O problema é quando nós transportamos esse conceito para o texto bíblico, esses conceitos para o texto bíblico na hora de interpretarmos. Até mesmo um conceito bíblico, ele pode se tornar um pressuposto quando nós o colocamos no texto, em um determinado texto que nós estamos estudando, quando aquele texto não está estudando. Então, é aquela famosa questão o que você está dizendo é verdade, mas não é o que o texto está dizendo. Não, então eu lembro de um exemplo. Até ontem eu estava dando uma aula para o pessoal da Consciência Cristã, né, do Blaise, e o pessoal fez uma pergunta e eu lembrei de um exemplo interessante, que é o exemplo das paixões da mocidade lá de Timóteo. Né? Tem pessoas que usam esse texto para dizer o seguinte: tá vendo, jovem? Fuja do ficar, dos namoricos, fuja disso, olha aí, fuja das paixões da mocidade. Só que o contexto do texto ali está se referindo a um jovem que poderia cair no orgulho, né, de querer debater, de querer, né, demonstrar sua sabedoria, e que Timóteo poderia cair nessa armadilha, né, dos falsos mestres. E aí, olha, fuja dessas paixões. Exatamente. É um conceito correto e bíblico, mas aplicado no lugar errado. No lugar errado, né? Esses dias eu estive pregando em Mateus, né? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele fala... Deixa eu abrir aqui. No verso... Ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Né? Então, se você não estudar o texto, você vai aplicar esse texto dizendo para os jovens: olha, cuidado com os olhos. Se passa aquela moça bonita
e você acompanha ela com os olhos, você está pecando. Está aqui o texto. O texto está dizendo isso. Então, esse é um exemplo da verdade que é aplicada ao texto errado. Sim. É verdade, você precisa vigiar os olhos. Provérbios vai dizer isso, ok? Mas aqui, esse texto não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a questão do tesouro. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que fazem os teus olhos brilharem, né? Exatamente. E aí Jesus, na sequência, ele vai falar do amor às riquezas, né? Então não tem como você adorar a dois senhores. Ou você segue a um, ou você vai seguir a outro. Não tem como você adorar a Deus e a Mamon, né? Então, o contexto aqui é não é de cobiça sexual, mas cobiça financeira, né? Então, a gente, sem saber, a gente faz isso o tempo inteiro. Um exemplo muito, muito simples é Salmo 23. Sim. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto. Acabou o texto. Pois é. Aí pronto, esse é o texto. Então, assim, a gente tem que até tomar cuidado. Eu não sei se você é dessa época, eu sou um pouquinho mais velho que você, bem pouquinho só. Sim. Mas eu lembro. Em que na minha casa tinha a caixinha de promessas. Eu Você lembro. É dessa época, sim. Eu tinha uma dessas. Quando eu casei, eu ganhei de presente uma. Era o esmilinguido, que ele segurando uma carrocinha, aí eu abria, aí puxava a promessa de Deus para mim. Pois é, então, aí você vai saindo para o trabalho, e antes de sair para o trabalho, então você pega aquele versículo, tem lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, sem ter estudado o texto e olhado o texto assim rapidamente, você vai lançar os seus preconceitos, os seus pressupostos no texto. Então, você está passando uma situação agora na pandemia, no Covid, uma situação difícil, de pendura, em que você foi mandado embora do trabalho, sei lá, ou o patrão diminuiu o seu salário e você realmente está precisando de recursos, de sustento, né? E aí você olha aquilo, olha só, então você transporta a sua experiência para o texto. Então você vai interpretar dizendo, olha, uma vez que eu sou crente, uma vez que o Senhor é o meu pastor, então tudo o que eu quero, eu vou ter. Mas se você estudar o texto de maneira correta, você vai perceber que o texto está dizendo que, uma vez que o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Sim. A NVI, ela faz uma interpretação bem correta disso. Exatamente. Então eu posso ficar desempregado, eu posso não ter o meu sustento diário, mas o Senhor, Ele é suficiente para mim. E se você for olhar o texto como um todo, e o versículo no contexto, você vai ver que logo após ele vai explicando quais são as coisas, né? E nenhuma daquelas coisas é o que a ovelha quer, é o que a ovelha precisa. E o pastor vai guiando ela naquela trajetória de necessidades. Né? Não significa dizer que o pastor faz assim, e surge lá os pastos verdejantes, né? E ele faz assim, e suja a água. Não, ele vai guiando ela, né? Ele guia, me leva, me conduz. Então você vê que é o quê? É o pastor cuidando da ovelha, né? Das necessidades básicas daquela ovelha. Exatamente. Um outro exemplo de pressupostos é os amigos de Jó. Né? Jó... Era os que jogavam caxangá, era? Os que jogavam caxangá. Era. Não, eram os escravos de Jó, né?
Ó, rapaz, você tá... É um pressuposto. Olha os pressupostos aí. A narrativa diz que Jó era justo, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas ainda assim ele perdeu família, perdeu os filhos, ele perdeu as posses, perdeu a saúde e no final a mulher dele ainda disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Inclusive, ontem no nosso canal de Frente com Texto eu postei um vídeo lá, não é? Crente pega Covid, porque Sim. tem um pessoal que tem pressupostos, né? Sim. E esses pressupostos terminam influenciando no texto, e eles acreditam que não, que é crente não pega dengue, não pega H1N1, não desenvolve o câncer, e etc, né? Porque basta profetizar, basta declarar, determinar que está tudo certo, né? Mas é exatamente esse o pressuposto dos amigos de Jó. Os amigos de Jó acusaram Jó de pecado. Eles pensaram o seguinte: Jó, se você fizer tudo certo, se você for correto e íntegro diante de Deus, vai tudo bem na sua vida. E estava tudo mal. Então a acusação dos amigos de Jó é: Jó, presta atenção, você pecou. E aí Jó disse: gente, eu não pequei, eu estou pensando aqui, estou avaliando, não tem pecado. E aí eles disseram: olha, você está sendo soberbo, você está sendo orgulhoso, né? Você está em pecado, né? E aí Deus, no final do livro, ele repreende os amigos de Jó. E Jó termina orando por eles, né? Ou seja, os amigos dele estavam cheios de pressupostos, né? Cheio de pressupostos que terminaram interpretando errado a vontade de Deus, a experiência de Jó em relação a Deus, né? Então isso acontece com a gente o tempo inteiro. Nós vamos para o texto e desavisados, né? E desavisados em relação a isso, nós terminamos interpretando a palavra de Deus como nós achamos que deve ser interpretada e chamamos a nossa interpretação de palavra de Deus. Sim. Por que tem tantas interpretações bíblicas das mais variadas? Né? O pessoal já deve ter pensado nisso. Né? Cada esquina você vê uma interpretação diferente em relação ao mesmo texto. Isso é uma acusação até dos incrédulos, né? Os incrédulos nos acusam disso, né? Diz assim: os crentes cada um interpreta de um jeito, então não tem verdade absoluta. Tudo é relativo. Exatamente. Por quê? Porque nós somos descuidados em relação às Escrituras. Nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática nós a negamos. Na hora de estudá-la, de interpretá-la, na prática nós estamos negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, nós chegamos no texto com as nossas opiniões pessoais, com as nossas crenças, muitas vezes, você sendo crente mesmo, né? Mas com suas crenças Sim. equivocadas, né? Uhum. Você muitas vezes é confrontado por uma determinada verdade que está lá no texto, mas você não aceita, e por não aceitar, você tenta encontrar uma forma isso é o que o liberalismo faz, por exemplo, com relação ao ministério pastoral feminino. Por não aceitar essa proibição, né? Essa questão do ministério pastoral feminino, então o que é que acontece? Você começa a buscar pressupostos, né, que apoiem a interpretação que você quer, ou seja, você continua sendo o juiz da Bíblia, né? Você não é, a Bíblia não julga você julga ela, né? Você seleciona os textos ou interpreta os textos à luz dos seus pressupostos. Então, embora você, na sua declaração doutrinária, você afirme que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática você termina negando. Deixa eu citar mais um exemplo. Sim. Pode falar. Não, isso também acontece até mesmo com as pessoas mais bem intencionadas, né? O que a gente sempre diz é o seguinte: a gente fala só a Escritura, mas às vezes a gente põe as confissões de fé em pé de igualdade com as Escrituras.
A gente não está falando de livre interpretação, né? De você interpretar do jeito que você quiser. Não é assim. A gente também tem que fazer uso da história da igreja para também não estar viajando na maionese, né? Mas Exato. você tem que entender que eu não posso ler o texto bíblico à luz da confissão, como usando ela como um pressuposto para dizer, é isso aqui que a confissão está dizendo. Exatamente. Não, peraí. A confissão está correta? O que ele disse realmente é o que o texto está dizendo? Se for, ok, a confissão está correta, porque o texto confirmou, e não o contrário. Não é isso? Exatamente, exatamente. Um exemplo disso é a Confissão de Fé de Westminster, quando fala da cláusula de exceção em relação ao divórcio, né? Então, tem muita gente que vai dizer o seguinte, eu acredito na cláusula de exceção porque a Confissão de Fé de Westminster diz isso, isso e isso. Exatamente. Isso e às vezes um tem mau pessoas... uso da própria, isso é um mau uso da própria Confissão de Fé de Exato. Westminster, porque ela começa dizendo, afirmando a autoridade das Escrituras sobre os concílios, sobre as declarações e confissões. Exatamente, exatamente. Você falou que tem um exemplo, tem mais um exemplo aí para mostrar? Sim, 1 Coríntios 2, verso 4, diz assim: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Eita! Ok? Então, Boa, o que é esse poder do Espírito? Né? Então, se você ler esse texto de maneira rápida e desavisada, você vai entender como muitos pregadores têm ensinado que a pregação ela tem que ser feita no poder do Espírito, ou seja, manifestação de milagres, línguas estranhas, né? Sinais e maravilhas. Isso é poder do Espírito. Então vem os caras fazer cruzadas evangelísticas e ele sopra, o povo cai. Exato. Isso é o poder do Espírito. Tira o paletó e bate assim no povo, o povo... isso é o poder do Espírito. Então, isso é o poder do Espírito. Então o cara está pregando, o povo começa a rodopiar, tem a unção do leão, a unção da lagartixa, a unção não sei o quê, e as pessoas então dizem que esse é o poder do Espírito. Então isso é baseado num pressuposto que é posto nesse texto, nesse e em outros textos, né? Mas eu estou mencionando esse texto. Agora, se nós estudarmos de maneira cuidadosa, é só você ir observar o contexto anterior, imediato, anterior, lá o capítulo 1, verso 24. Paulo vai dizer o seguinte: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que é o poder do Espírito? Né? É Cristo. É o Evangelho. Né? Cristo é o Evangelho, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo, aqui, desde o capítulo 1, ele está argumentando, né? Os judeus eles eram afeitos a sinais e os gregos a sabedoria grega. Lembra lá de Sócrates, Aristóteles, tal, etc. Então, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o poder de Deus é Cristo e a sabedoria de Deus é Cristo. Ou seja, então, a ressurreição de Cristo era o poder e o sinal que o judeu não aceitava. Exatamente. Né? Então, e a ressurreição de Cristo era a sabedoria que o grego considerava loucura. Exatamente, exatamente. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a pregação dele era uma pregação cristocêntrica. Era uma pregação centrada em Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele pregava falando em línguas, pregava, né, com sinais e maravilhas. Não, ele está dizendo: eu prego a Cristo. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
E ele chama também que Cristo, é como se ele dissesse assim, Cristo é a loucura de Deus, né? Segundo a perspectiva aqui no verso 5, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aí tem alguns que usam aquele assim, porque os crentes são salvos pela loucura da pregação. Aí o cara acha que o cara tem que ficar lá, muito doidão. Eu já vi gente dizendo isso. Quem prega mais doido é porque o cara tem muito poder. Essa pessoa, coitada, não conhece a Bíblia, né? É como aquele outro texto, de Deus. Aquele outro texto que diz assim, né? Que a letra mata, né? Isso. A letra mata. Então, ó, não estuda a Bíblia não, viu? Porque a letra mata. Exatamente. 2 Coríntios, né? Esse é um outro exemplo, né? De que letra a gente está falando, né? Essas pessoas vão interpretar a letra como sendo as escrituras, né? Mas não é o que o texto está dizendo. Paulo vai dizer que nós devemos estudar a palavra de Deus. A Bíblia, o tempo inteiro, nos orienta a estudar a palavra de Deus com dedicação. Quando o autor de Atos, né, Lucas, ele no capítulo 17, ele confronta a atitude dos tessalonicenses com a atitude dos bereanos. Sim. E ele diz que a atitude dos bereanos era mais nobre, porque eles verificavam tudo que Paulo estava dizendo à luz das Escrituras. Então a gente tem que os pressupostos acabam sendo um tipo de ruído. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu aqui em casa eu tenho 3 crianças. E às vezes elas são muito barulhentas. Então quando eu estou tentando ler algum livro, o barulho delas às vezes me atrapalha. Então eu poderia entender que os pressupostos é esse ruído que está o tempo todo dizendo para mim, ei, não é isso aí não, é aquilo lá, não sei o que lá, tal. E às vezes até eu já fui chamar a atenção de algumas, e quando eu fui chamar a atenção, eu chamei a atenção usando uma coisa que eu estava lendo no texto. Ei, você para com... Aí, não é isso que eu queria dizer. Ou seja, esse ruído, os pressupostos seriam então esse ruído que acaba me atrapalhando na minha interpretação. Sim, ele pode ser ruído, agora ele pode ser muito mais grave do que meramente um ruído. Ele pode ser expressão de incredulidade. Então as motivações do meu coração também estão ali. Também. Dá uma olhada em Marcos 7, por exemplo. Marcos 7, Jesus ele está confrontando os fariseus, né? E uma palavra importante nesse texto aqui, para a gente acompanhar, é tradição. Sim. Ele repete várias vezes, né? Olha só, o verso 3. Os fariseus e todos os judeus guardando a tradição dos anciãos. Verso 5. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram, por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos? É verdade. Verso 8. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição. Verso 9. Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Verso 13. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. De que tradição está se referindo aqui? Os antigos judeus, então, eles tinham textos, eles não tinham só o Antigo Testamento, né? Eles tinham os Targums, eles tinham a Mishnah, eles tinham o Talmud, a Midrash. Eram textos antigos que, como hoje, eles se prestavam a fazer comentários do texto antigo, do Antigo Testamento. Olha aí, ó. Exatamente. Tô repleto aí, ó, de tá cheio de Targums. Pois é, eles também tinham seus comentários, né? Agora, olha o que Jesus diz em relação a isso. Jesus diz o seguinte, verso 8, abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Verso 9, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E no verso 13, dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Ou seja, a autoridade não era as escrituras, a autoridade era a tradição. Sim.
eles estavam colocando de tal maneira a tradição que a palavra de Deus terminava sendo invalidada. E a tradição era posta como a verdadeira palavra de Deus por esse pessoal. Olha que interessante, né? Não significa dizer que você não possa ler ou usar esses materiais, né? Que eu apontei aqui, porque pode ter. Hoje a gente está na geração do mimimi, né? Então, se você diz uma coisa, o pessoal pega e. Não, mas é porque. Não, mas que no seu coração aquilo não tome o lugar das Escrituras, né? As Escrituras sempre sejam o rolo compressor que bate e derruba tudo aquilo que for contrário a ela. Exatamente. Eu não estou dizendo que você está aí com os comentários da Vida Nova, né? Exatamente, aqui, muito bons. São comentários muito legais. Eu não estou dizendo que você é um incrédulo porque você está com esses comentários. Não é isso que eu estou dizendo. E nem que você tem que jogar fora esses comentários. Não, isso foi muito caro. Se for jogar fora, joga aqui no meu lixo. Olha aí. Vou jogar pro Sedex aí para ir. A questão não é essa. A questão é que você tem que saber como usar isso. Como usar esses comentários, né? Você tem que saber o momento de usar esses comentários. Então o que normalmente se faz é o seguinte: você vai estudar um texto e antes mesmo de começar a estudar o texto, você já abre o comentário para ver o que o comentário diz a respeito daquele texto. Pronto, você vai seguir aquele pressuposto daquele autor. E a autoridade, então, termina sendo naquele autor. Normalmente, então, nós colocamos o peso de autoridade não nas Escrituras, mas sim no autor que nós estamos lendo, no comentário que nós estamos lendo, né? Então, é por isso que existem vários debates na internet, Facebook, né? Nesse nível, em que normalmente o pessoal diz assim: mas Augusto de Nicodemos disse isso. Mas John Piper falou isso, e etc. Sempre lançando mão da autoridade de mestres contemporâneos ou comentaristas para determinar o sentido do texto. Se nós fazemos isso, nós estamos roubando a autoridade da palavra de Deus. Exato. Nós não temos que jogar fora esses autores. Eles são mestres que nos ajudam na compreensão. Mas a autoridade final é a palavra de Deus. Então, primeiro nós temos que estudar a palavra, para depois comparar as nossas conclusões com esses comentários. Isso é importante, a leitura, como alguns autores têm mencionado hoje, né? Kevin Van Hoosen é um desses que tem dito que a nossa interpretação deve ser uma interpretação comunitária, né? Ela não é. Eu não descubro a roda, né? Eu gosto do Osborne quando ele diz que nós não fomos chamados como intérpretes para ser originais, nós somos chamados para ser fiéis. Então, buscando essa fidelidade, nós precisamos interpretar de maneira comunitária, mas não dando mais autoridade a comentaristas do que às Escrituras. Como eu tenho aí, o pastor César colocou aqui como se eles fossem a última palavra e não apenas referências. É verdade, a gente tem que considerar eles como referências, não como a última palavra, né? Sola Escritura significa sola Escritura. Isso. Eu sei que os meus pressupostos, eles estão ali presentes. É possível eu me livrar deles totalmente para ler a Bíblia? Não. Não é possível. Sempre, sempre, sempre nós teremos pressupostos. Isso faz parte da gente. Sim. Isso faz parte do ser humano. A pergunta, então, é como nós podemos minimizar esses pressupostos na interpretação das Escrituras. Né? Essa é a grande questão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar consciente deles. Eu espero que esse tempo todo que a gente levou até aqui, isso tenha ficado muito claro, que nós temos pressupostos. Né? Exato.
pressuposto calvinista, o pressuposto arminiano, pressuposto dispensacionalista ou aliancista, né? Pressuposto pré-milenista, amilenista, são os mais perigosos. Pressupostos progressistas, pressupostos marxistas, aí são os mais perigosos. Sim, conservadores. Exatamente. Lembra que pressupostos não é só coisa ruim. Exato. São conceitos até bíblicos, mas que são transportados para o texto de maneira errada. Né? Exato. Então, a gente precisa estar consciente de que nós temos pressupostos. Então, a gente precisa superar esses pressupostos. Como fazer isso? Bem, uma pergunta é extremamente importante para a gente, que nos ajuda nisso. Qual é a intenção do autor? Qual foi a intenção do autor ao escrever o que ele escreveu? Normalmente, nós estudamos de maneira muito relaxada o texto, né? A gente estuda no sábado à noite para dar aula no domingo de manhã. E a gente estuda só um versículo, só uma porçãozinha. A nossa orientação tente entender qual foi a intenção original do autor a escrever o que ele escreveu. Então, faça perguntas, né? Qual é o sites in libro? Qual é o contexto original gerador do texto? Né? O que provocou a escrita do texto? O que estava acontecendo na época? Uma outra coisa, procure perseguir, se você está estudando cartas, aí já vai uma outra dica, né? Lance mão do gênero literário que você está lendo. A Bíblia é riquíssima em gêneros literários. Depois a gente pode tratar sobre isso aqui em uma dessas lives. Já estou me convidando, viu, Laura? Olha aí. Poxa, eu já estou assinando, já estou confirmando o contrato. Então, preste atenção no gênero literário que você está lendo. Depois, se você está lendo cartas, persiga o argumento do autor. Quando a gente mencionou aquele exemplo lá de 1 Coríntios 2, do poder de Deus, é um exemplo claro disso. Você tem que perseguir o argumento que o autor está desenvolvendo desde o início do livro. Desde o capítulo 1, ele está desenvolvendo esse argumento e assim ele vai chegar até o final do livro. Então eu preciso perseguir esse argumento. Essa é uma forma também de minimizar os nossos pressupostos. Aí nós vamos chegar, através de um estudo cuidadoso, nós vamos chegar ao entendimento que a Bíblia está dizendo uma coisa, o meu pressuposto está dizendo uma outra coisa. Pode ser que venha a conciliar, pode ser que venha a ser a mesma coisa. Então, ótimo, glória a Deus. Agora, se a Bíblia diz uma coisa e o meu pressuposto diz uma outra coisa, então eu devo me curvar, o meu pressuposto deve se curvar ao texto, porque ele é a autoridade máxima. Ele é a palavra de Deus. E com o tempo, esse pressuposto ele acaba penetrando o meu coração, né? Transformando as minhas motivações. E com o passar do tempo, tem pessoas que perguntam assim, ontem mesmo na aula que eu estava dando para o Blaise, o pessoal perguntou assim, pastor, eu preciso de quanto tempo para pregar expositivamente, assim, quanto tempo eu preciso estar estudando para pregar? Eu creio que não existe existe, obviamente, uma preparação prévia, você tem que ter, né? Você tem que saber interpretar a Bíblia, tem que ter um conhecimento teológico, é óbvio, mas o estudo do pregador expositivo, ele é a vida toda, porque pregar expositivamente é você pregar a palavra de Deus, e ela sempre, ela deve estar sendo estudada. Você, por muitas vezes, já tiveram textos que eu preguei pela 10ª vez, e na 10ª vez eu percebi que eu tinha pressupostos equivocados na primeira vez que eu preguei. E que à medida que eu fui estudando a Bíblia como um todo, aqueles outros
aqueles outros pensamentos que as escrituras tinham foram confrontando os meus pressupostos de outros textos que eu preguei. Né? Então, quer dizer, o estudo constante das escrituras vão fazendo com que os nossos pressupostos também vão sendo transformados e vai ficando cada vez mais fácil você ler o texto e dizer assim, agora eu estou entendendo o que, é que o autor está querendo dizer, porque realmente naquela outra passagem tinha algo semelhante. Então, olha, assim, isso parece ser um eco do que o autor estava dizendo lá. Então, né? Exatamente, exatamente. E aí você precisa ter uma convicção nesse processo. A Bíblia tem autoridade máxima porque ela é a palavra de Deus. Se ela uma vez que ela é a autoridade máxima, então nós precisamos nos curvar. Isso significa rever conceitos, preconceitos, né? Às vezes, até isso acontece comigo direto, já aconteceu uma vez, publicamente, né? Eu estava numa reunião de pastores, tinha lá um seminarista jovem, e alguém me perguntou a interpretação de um determinado texto, e me perguntou porque me conhece, sabe que eu trabalho com hermenêutica, tal, etc. Então, por isso que a pessoa me fez essa pergunta. E eu dei a significância do texto, aquilo que eu entendia em relação do texto. Aquele seminarista, ele me rebateu publicamente. Ele falou, pastor, eu acho que não é por aí não. E aí ele deu os argumentos, olha, é isso, o texto fala isso, o contexto fala isso, a argumentação é assim e tal. E enquanto ele falava, eu pensava, rapaz, o cara tá certo. Não é que ele tá certo. E aí, o que vem no nosso coração? O que vem no nosso coração é vaidade, é orgulho, né? Você não quer ficar mal diante das pessoas. Então, tem a parte da subjetividade em relação a isso. Então, a tentação é você bater o pé e, como se defende um time, você defender a sua posição. Sim. Né? Quer saber o que aconteceu? O quê? Você botou ele pra fora. Vá pra fora da sala. Vá orar ao Senhor, seu herege. Eu pedi desculpa e falei que ele estava certo, mas no fundo, eu queria bater nele. Mas isso acontece mesmo. Nelson, a gente está chegando nos minutos finais, faltam 10 minutos. Aí eu queria que você fizesse desse algumas sugestões de literatura que pudesse... Eu sei que literatura de pressuposto é uma coisa muito ampla, né? Porque assim, se você for... pressuposto é tudo, né? Então, tudo que eu leio, que eu penso, que eu vejo, que eu escuto, que eu acredito, isso é pressuposto. Mas sobre o mecanismo do pressuposto e de como se livrar, como ir trabalhando, né, para amenizar os pressupostos na interpretação. Quais materiais você recomendaria? Tá, não existe que eu tenha conhecimento, não existe livro exclusivo sobre esse assunto, ok? Esse assunto ele é chamado a atenção nos manuais de hermenêutica. Sim. Tem uma variedade aí de materiais muito bons, graças a Deus, em língua portuguesa, que a gente pode lançar mão desse material, tá? Que pode ajudar a gente. Um deles foi o que eu mencionei, o Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, ok? Esse livro, ele é básico para todo mundo que quer crescer um pouco na maturidade em relação a como estudar a Bíblia, ok? Então, A Espiral Hermenêutica da Vida Nova. Aqui. Você tem aí? Estou devendo a leitura dele. Mas está aqui. Pronto. Tem esse aí. Olha, gente, eu estou dizendo para o coordenador do curso que eu faço que eu estou devendo a leitura desse livro. Então pague, meu amigo. Olha, e tem a Tríade Hermenêutica, né, que é uma outra indicação, não é isso? Esse é um outro, do Andreas Kostenberg. Do Andreas Kostenberg, também da Vida Nova. Ele é fantástico, vale a pena ler também.
Tem alguém mencionou aqui Roy o Bezuki. Zuki. Sim. Okay? Você conhece? O Zuki. Sim, o Zuki ele é um hermeneuta do Dallas. Ele é muito bom, vale a pena. Vale a pena ler também, ok? Tem um outro que é o Entendes o que Lês? Entendes o que lês? Turum, aqui. Isso. Esse aqui eu já li, viu? Rapaz, olha aí. Agora, gente, deixa eu justificar. Olha só sim. A criança aqui, olha só. Meu amigo. É isso aí. Então isso aqui é um livrão, isso viu? Aí. Entendes o que lês? O Entendes o que Lês, a abordagem dele é específica em relação a gênero literário. Gênero literário, exatamente. Muito bom. Ele é muito legal, muito bom. O que também o Kostenberg, da Tríade Hermenêutica, vai ajudar bastante. Vale a pena, tá? Então, esse material aí. O Osborne, eu estou lembrando que nos capítulos finais ele vai falar sobre aquela abordagem que a gente mencionou aqui, da questão da interpretação subjetiva, né? A subjetividade, a questão de buscar a intenção do autor e em alguns grupos. Como é que é? Ela tá anotando as confissões, ó. Vai para me cobrar depois, ó. Eita, rapaz. Então, o Osborne, no capítulo final lá, ele traz essa questão da subjetividade, abordagem pós-moderna em relação à interpretação. Bem interessante, vale a pena dar uma olhada lá. Legal, muito bom. Nelson, fantástico, viu? A gente falou sobre teologia bíblica. Quem perdeu aí a nossa live sobre teologia bíblica, vai lá no canal do YouTube, ou no meu, ou então no De Frente com o Texto, também está lá. Você vai acessar quando a gente falou sobre teologia bíblica. Semanalmente, gente, eu tenho feito essas lives a partir das 11 horas, onde eu tenho tentado trabalhar aqui, convidando pessoas para falar sobre hermenêutica e a relação com alguns temas que interferem, que eu vejo que de certa forma, esses temas interferem hoje na interpretação. Falei sobre pressupostos ideológicos com o pastor Charlie, né, e foi bem interessante. Já falei sobre pressupostos teológicos, né, com o pastor Abimael também, né, de que forma eles interpretam. Agora a gente falou sobre pressupostos, ou o mecanismo do pressuposto, né, de maneira mais geral. Então, semanalmente, você pode estar acompanhando essas lives, né, a gente sempre está convidando pessoas para falar sobre interpretação bíblica e a relação com outros temas. Pastor Nelson é coordenador do Pregue a Palavra. Ele também tem um projeto que é o De Frente com o Texto, tá aí o perfil, a esposa dele colocou aí, ó, De Frente com o Texto. Então, vai lá, segue, vai no canal também, ele dá dicas de interpretação, ele fala sobre temas relacionados à interpretação bíblica, temas atuais também. Ele tem feito coisas como o crente pode pegar a Covid, né? Ele falou sobre isso recentemente. Então, gente, são canais muito bons, canais que estão aí para contribuir com o teu crescimento espiritual, com o teu crescimento bíblico. Realmente, a intenção, né, de todo o pessoal que se envolve aí com Prega a Palavra é tornar a Bíblia acessível, compreensível a todo mundo, né, para que o homem não seja levado, né, por todo o vento de doutrina, que as pessoas tenham segurança de interpretação das Escrituras. Nelson, obrigado. Quer dar alguma palavra final para o pessoal? Fica à vontade. Lázaro, eu que agradeço. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a gente está aqui. Obrigado por estar juntos. E você mencionou lá a pregação expositiva, né? A pregação expositiva é muito mais do que um método de sermão. É uma comunidade em torno do texto. Né? Amém, então é muito legal estar junto com você, é muito legal estar junto com outros irmãos que amam a palavra de Deus e buscam expor a palavra de Deus com fidelidade. Que Deus continue abençoando você, seu ministério, Lázaro, e Deus abençoe também o pessoal que está acompanhando aí o seu canal. Amém. Deus abençoe e abraço aí para todos vocês, para a família Galvão como um todo. Deus abençoe vocês e a próxima a gente está aí com mais um outro tema, se Deus assim nos permitir. Já está contratado. legal, legal.
Tchau, tchau, gente.